Olá, meu nome é Ron, sou desenvolvedor full stack. Hoje atuo principalmente na parte de web, utilizando no front-end React, principalmente React, e na parte do back-end, tanto Python quanto Node.js. Já trabalhei com outras tecnologias, como Kotlin e o Android Studio, e alguns projetos menores, mas meus focos hoje são essas tecnologias que falei. Hoje vamos falar de um projeto, que é o foco do vídeo, que é um desafio técnico que eu recebi. No que consiste esse desafio técnico? Simplificando, eu vou receber um e-mail, simulando um ambiente normal, vou receber um e-mail e eu tenho que categorizar esse e-mail utilizando inteligência artificial em categorias pré-definidas, como produtivo ou improdutivo. O e-mail produtivo é um e-mail que ele abriria uma ordem de serviço para uma empresa, uma solicitação de suporte, uma atualização de caso, se como está um bug, ou uma dúvida sobre o sistema, alguma coisa que movimentasse o time de TI. Os que são classificados como improdutivos são mensagens de ações que não precisam de ação imediata, uma felicitação, um agradecimento ou coisas do tipo. Indo para o projeto já funcionando, o foco do projeto aqui, para a parte do front-end, foi deixar ele mais sucinto e mais fácil de usar, sem nenhum tutorial ou coisa do tipo, bem intuitivo. Aqui eu vou colar a minha mensagem, simulando a mensagem que o cliente enviaria. Olá, estou com problema nos servidores web, o erro 404 sempre é retornado. Envio essa mensagem vai chamar a API, que vai chamar a inteligência artificial. O resultado da classificação é retornado como produtivo e é retornado também uma mensagem sugerida que a gente pode copiar e enviar para o cliente, ou modificar se a gente achar interessante. Copio essa resposta, se eu quiser envio para o cliente, se eu quiser não. Tem essa parte também do modo noturno, modo diurno, e aqui a gente tem as respostas dos e-mails que já foram enviados, as horas. E é interessante para a gente conseguir fazer a auditoria e verificar mensagens que já foram enviadas, para ver se elas estão sendo satisfatórias ou se a gente precisa fazer alguma alteração na chamada para essa API. No caso, falando agora sobre as partes mais técnicas, a gente tem o projeto já com deploy lá no GitHub, onde a gente pode olhar todo o código e a qualidade do código que foi escrito. E eu tenho todas as informações sobre as tecnologias utilizadas, como fazer deploy em sua máquina e como fazer deploy não, como rodar localmente em sua máquina. Então as tecnologias utilizadas aqui foram, com base em escolha técnica, a escolha técnica que eu fiz, que eu acho que foi a principal, foi fazer a parte do banco de dados. Porque foi uma coisa que eu pensei, se eu precisava fazer um banco de dados para isso aqui, optei por fazer para essa parte que eu falei, de conseguir fazer auditoria e porque fica mais profissional, mais eficiente. Porque também poderia fazer, por exemplo, só a função que chama a inteligência artificial para classificação, para ser utilizado por um AWS Lambda da vida, com base nas tecnologias utilizadas. Por front-end, utilizei React, Vite, Tailwind e Axios. O Axios para fazer as chamadas de forma mais fácil, Tailwind, CSS só para facilitar o desenvolvimento, poder ser utilizado no Bootstrap ou até CSS puro. Vite e React porque são muito fáceis de integrar até entre si com as outras ferramentas que utilizei por front-end e porque tenho mais hábito de usar. Para a parte do back-end, foi utilizado Python porque tenho mais hábito e porque era necessário no contexto do desafio. Fast API para fazer as chamadas e facilitar toda essa parte de construir o projeto. Para a parte da inteligência artificial, foi utilizada a API da OpenAI, porque é mais eficiente, é uma empresa já consolidada, já de muito uso, que é muito fácil de integrar. É muito fácil de integrar também, essa parte com relação a essa parte das escolhas, né? SQL Academy foi utilizado também. Foi utilizado como banco de dados Postgres para um ambiente de produção, porque é mais robusto e é melhor para um desenvolvimento mais eficiente para um projeto que a gente imagina que é um projeto real, né? Então, e para um ambiente de desenvolvimento, prefiro utilizar SQLite, que é mais rápido, mais leve, mais fácil de utilizar e rodar localmente. Com relação às escolhas que eu fiz, qualquer ferramenta de deploy funcionaria para um projeto desse tamanho. Mas utilizei o Postgres por essa parte dele ser gratuito no começo e porque ele é uma coisa que eu já tenho mais hábito de utilizar. E é muito fácil de dar deploy utilizando o Rail. Com relação ao aprendizado que eu tive, eu achei um projeto muito interessante, nunca tinha pensado em utilizar dessa forma inteligência artificial e é muito fácil de observar como ele seria utilizado num projeto real. Muito fácil levar isso para outras coisas. Com relação a melhoras possíveis nesse MVP, eu penso em melhorar o ambiente. Então, por exemplo, eu poderia colocar um Docker para melhorar, mais consistente, né?
e também fazer essas chamadas de forma automática nos e-mails. Então, automaticamente ele já classifica esses e-mails e retorna para a gente. E posteriormente utilizar outras ferramentas como o WhatsApp, né, para receber essas mensagens, que é o mais utilizado nos padrões de hoje. No mais, muito obrigado.